Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal, o canal que pretende resolver e acelerar, ou lhe dar conhecimento para você resolver e acelerar a sua análise qualitativa. Meu nome é professor Francisley Neri e para mim é uma alegria estar com você que está iniciando o seu mestrado, o seu doutoramento. Você que é orientador também é bem-vindo em nosso canal, tá? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e de acionar as notificações do YouTube para que você possa ser notificada, né? Notificado sempre que tivermos aqui conteúdo novo sobre análise qualitativa. Bem, esse canal eu fiz principalmente pensando nos meus alunos, não é? De mestrado, doutoramento, na área de didática, na área de educação, né? Educação em ciências principalmente, mas você que é da área de saúde, de administração, de qualquer área que usa essa ferramenta maravilhosa, que é a análise qualitativa, é bem-vindo ao nosso canal. Bem, no vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa que é pouco falada. Na verdade, apenas 15%, eu fiz uma pesquisa agora recente, e eu só vou ressaltar dois dados dessa pesquisa. 55%, ou seja, mais de 55% das pessoas que me responderam este questionário disseram que não conhece nenhum software que possa resolver e acelerar a sua análise qualitativa. E o assunto que eu vou falar hoje, apenas 15% desta grande massa, principalmente aqui no Brasil, essa pesquisa eu fiz aqui no Brasil, em diversas áreas de conhecimento, educação, saúde, administração, sociologia, psicologia, é que conhece a teoria fundamentada nos dados, ou ground theory. É uma teoria, então, vamos dizer assim, mais marginal ou pouco conhecida, mesmo no meio acadêmico de quem faz análise qualitativa. Por incrível que pareça, apenas 15% conhecia a teoria fundamentada, a ground theory. Não é? Existem muitas técnicas interessantes. Claro, mais de 65% conhece análise de conteúdo e cita um livro da Bardan. Se você quer saber sobre análise de conteúdo, nós temos aí uma série de vídeos. Não será o objeto da nossa análise, é, nosso vídeo de hoje, mas está aqui disponível no canal. Você pode sempre acompanhar essa série, onde estamos página por página, capítulo por capítulo, analisando o livro Análise de Conteúdo da Bardan. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a teoria fundamentada. Mais especificamente, eu vou aproveitar o vídeo de hoje para fazer assim uma propaganda, não é? De um artigo agora que saiu recentemente, estamos falando aqui em 2022, então para mim é recentemente, deste artigo aqui, não é? Que foi escrito por mim, pela professora Deise, a minha esposa, tá? E que saiu nesta revista, vocês podem também acessá-la, New Trends in Qualitative Research. E eu gostaria de apresentar rapidamente e convidar vocês para lerem, não é, mais detidamente, mais pausadamente. Então, no vídeo de hoje eu vou falar como a tecnologia poderia ser aplicada para a análise qualitativa com base na teoria fundamentada, ou a chamada Ground Theory. Veja que você pode fazer Ground Theory sem o uso de software específico, usando o Word ou uma tabelinha no Excel, etc. Pode, mas não de maneira tão eficiente, né? Não de uma maneira tão profissional e profunda como é necessária para a teoria fundamentada. Na verdade, eu tenho uma teoria que muito do que os pesquisadores da teoria fundamentada necessitavam em termos de agilidade, de flexibilidade, foram incorporadas nos softwares que existem no mercado. Né? Estou falando do NVivo, estou falando do MaxQDA, do WebQDA, do qual eu sou um dos autores. Você que não conhece a minha trajetória ainda, vai conhecendo, tá bem? Eu estou envolvido com análise qualitativa de dados há mais de 18 anos, não é? Desde a minha época de doutoramento lá em Portugal, e acabei, junto com outros dois colegas lá em Portugal, criando um software, o WebQDA, que é um software completamente online. Você que está chegando nesse canal agora, estou tentando me apresentar aqui para você. Bem, esse artigo é um artigo recente, como vocês podem ver, é um artigo agora do meio de 2022,
E eu gostaria de convidar vocês não só para conhecer a revista, né, e tentar submeter artigos nas mais diversas áreas, né, saúde, educação, sociologia, psicologia, administração, desde que o assunto seja análise qualitativa, você pode submeter, então, artigo para esta revista, tá? Então, mas como é que as tecnologias poderiam, então, ajudar a você acelerar, resolver e acelerar, desculpa, eu estou um pouco entupido do nariz, a sua análise você que quer fazer teoria fundamentada. E mesmo você que não quer fazer teoria fundamentada, atenção, continua aqui comigo, porque esse artigo tem algumas técnicas, tem alguns procedimentos que eu comento no artigo que vai ser útil mesmo para análise de conteúdo, tá? A noção de categorização, por exemplo, está presente naturalmente quando a gente usa a teoria fundamentada e quando a gente usa, por exemplo, a análise de conteúdo da Bardan. Então, esse aqui é o artigo, então tem aqui uma introdução, vocês vão ler, tá? Nessa introdução, eu começo a falar um pouco sobre a teoria fundamentada, não vou me delongar muito aqui em explicação, mas eu começo a apresentar esse primeiro modelo, tentando procurar o que o Bryman fala no seu livro também, eu cito aqui o Bryman, eu vou até que dar um zoom para poder facilitar, não, assim é bagunçar, né? Vamos apagar esse negócio aqui, para facilitar um pouco a sua visualização aqui. Veja, esse é o esquema da indução analítica, não é? A indução analítica quase como se fosse um precursor, entre aspas, né, da teoria fundamentada. Tem aqui o processo da indução analítica e você recolhe dados, formulava uma hipótese sobre essa... e depois faz esse exame dos dados. Esse exame dos dados tem a ver com essa caixa aqui, que eu estou assinalando agora, né, de amarelo, que é o exame dos dados. Na indução analítica, essa caixa, esse exame dos dados, nunca eram descritos, né, no passado de forma plena, virava uma caixa preta. Né? Se esse exame dos dados encontrava um caso anômalo, então eu vinha para uma nova rodada. Se não encontrava nenhum caso anômalo, então eu chegava ao meu fim do exame dos dados aqui. Então, é um roteiro, vocês vão ver no artigo, em que eu explico como é que se procede esse ciclo de análise. Né? Então, a teoria fundamentada, que surge então ali na década de 60, né? Principalmente com este livro aqui, você que conhece um pouco teoria fundamentada vai reconhecê-lo, tá? The Discovery of Grounded Theory, tá? Esse livro aqui, do Glasser e Strauss, que é 1967, tá? Ele dá um passo a mais em termos da indução analítica, porque ele mergulha nesta caixa preta aqui do exame dos dados. Ele detalha, trata com minúcias como fazer esse exame dos dados, coisa que não existia para quem fazia, por exemplo, análise qualitativa usando a indução analítica. Né? E esse é um esquema que eu tento resumir, então, os ciclos que existem na teoria fundamentada de forma geral. Atenção, teoria fundamentada tanto é uma maneira de você criar uma teoria com base nos dados, ou seja, eu parto da premissa, eu não tenho teoria nenhuma, agora eu vou criar uma teoria. Tá? Então, por isso que a gente diz teoria fundamentada nos dados. Né? Muitos no Brasil gostam de deixar claro assim, teoria fundamentada nos dados. Então, o ciclo, como também é uma técnica de análise em si, tá? Ou seja, eu pego uma amostragem teórica, eu parto dessa ideia de amostragem teórica, diferente da amostragem estatística, que é representativa de uma população e tal. A amostragem teórica é uma amostragem de critério, não tem necessidade de generalização estatística, tem outros tipos de generalizações, mas isso seria um motivo para outro vídeo. Se você quer que eu fale
dos 3 tipos de generalizações que existem na investigação qualitativa. Tem gente que pensa que na investigação qualitativa, na análise qualitativa, não existe generalização. Existe sim, só não existe um tipo de generalização, que é a generalização estatística, mas existem outros tipos de generalizações. Tá? Eu parto de uma amostragem teórica, eu faço a recolha de dados, ordenação dos dados, aqui ó, no terceiro ponto, depois faz análise dos dados. Essa análise dos dados aqui nesse quarto ponto já é seguindo um passo a passo, já vamos falar disso. Desenvolvimento da teoria. Se eu chego ao conceito de saturação teórica, então eu chego ao meu fim, que é propor uma teoria, um conceito. Muitas vezes a gente não consegue propor propriamente uma teoria, mas outros produtos finais. Já falamos disso também aqui no artigo. Veja, como você percebe, isso aqui existe ciclos, né? Se eu não conseguir a saturação teórica, então eu vou buscar uma nova amostragem teórica, faço uma nova recolha de dados, faço uma ordenação de dados, faço análise dos dados, eu desenvolvo uma teoria ou conceitos teóricos, até chegar a essa saturação teórica, essa tal saturação teórica, que aqui eu mostro uma definição mais abaixo. Veja, esses ciclos que demanda, do ponto de vista mais técnico, né, mais do dia a dia do pesquisador, constrói categorias, reconstrói, coloca mais dados, adequa, abre, fecha um ciclo, abre de novo e tal. Veja, fazer isso de forma manual, ou seja, sem uma ferramenta específica, é algo muito duro. Entende? É por isso que no passado, antes da existência de software e tudo mais, fazer análise qualitativa com base nas técnicas da teoria fundamentada não era algo para qualquer um. Ainda hoje não é, tá? Não é simples. Depende das suas questões e dos seus objetivos de pesquisa. Você pode dizer, professor, mas será que eu vou fazer a teoria fundamentada? Depende justamente das suas questões. Essa análise dos dados na teoria fundamentada tem 3 etapas. Então, antes, a indução analítica, esse exame dos dados era uma caixa preta. Na teoria fundamentada, o exame de dados tem 3 etapas, tem um procedimento, que é chamado codificação aberta, codificação axial e codificação seletiva. Vocês vão ver isso com mais cuidado. Esses aqui são os conceitos de amostragem teórica, codificação, saturação teórica, comparação constante e outros conceitos que são fundamentais, a gente aborda aqui, tá? Para, principalmente quem é novato, ter uma ideia mínima. Tá? Claro, o ideal é sempre ler as referências que a gente vai citando aqui dos autores da teoria fundamentada e das suas várias versões. Tá? Então, quando a gente pensa em tecnologias específicas, né? Não estou falando do Word, o Word é maravilhoso, mas Excel também, mas não é uma tecnologia específica para apoiar o processo de análise da teoria fundamentada. Tá? A teoria fundamentada sendo vista aqui como uma técnica de análise, tá? Como eu disse no início, a teoria fundamentada, ela tanto é um processo para se criar teoria, tá? É uma teoria, como é também uma técnica de análise, que tem passos específicos e tal. E nesse artigo, nós, claro, eu como um dos autores do WebQDA, nós sugerimos o uso do WebQDA, tá? Essa é a estrutura teórica do WebQDA, e é fácil já começar a perceber as conexões entre o WebQDA e os ciclos da teoria fundamentada, quando você vê que as partes desse software, não só desse, mas de outros softwares também, tá? Como o NVivo, eles são propícios, porque eles são flexíveis, eles são maleáveis a todo esse processamento, né? Vai para frente, vai para trás, codifica, descodifica, tira daqui, tira lá. Já vou mostrar para vocês. O WebQDA, então, tem uma parte chamada fontes, onde você coloca todas as fontes, você pode ir alimentando as fontes em cada etapa ou em cada ciclo de análise da teoria fundamentada. Tá? Então, você pode já começar com uma única entrevista, por exemplo. Imagine que a sua fonte de dados principal seja entrevistas abertas, outras fontes de dados não numéricos e não estruturados. Depois eu tenho um sistema de codificação e um sistema de questionamento que interrelaciona com as fontes e a codificação, que é você que faz, naturalmente.
é na interação desses três elementos que você tem, então, os elementos para a escrita dos resultados na análise qualitativa, seja ela qual for. Análise de conteúdo e especialmente teoria fundamental. Então, nesse artigo, eu vou sugerir para vocês o uso do WebQDA para fazer os passos, tá? Ou seja, relacionar a teoria fundamentada ao software de análise, o WebQDA. E nós pegamos, então, os passos da teoria fundamentada e incrementamos com as ferramentas do WebQDA, nesse processo de análise de dados, em 7 etapas. Tá? Essas 7 etapas, naturalmente, incluem as etapas da teoria fundamentada. Codificação aberta, esse passo 2 aqui, que eu estou marcando em amarelo. Tá? Codificação axial, é o passo 4. E codificação seletiva, estou marcando de amarelo, é o passo 6. Ou seja, eu tenho outras etapas que você faria de todo jeito, né? Com o WebQDA, sem WebQDA, mas muito melhor de fazer com o uso do WebQDA, com o uso de um software específico como o WebQDA. Olha, partindo aqui, ó, preparação das fontes por ciclos de análise. Então, eu preparo as minhas fontes, eu organizo as fontes dentro do WebQDA. Por cada ciclo de análise eu consigo perceber se aquilo foi a primeira rodada de entrevistas ou de intervenções que resultou em dados etnográficos de observação, ali da sala de espera no plantão ou numa sala de aula, etc. Né? Depois eu venho com o processo de codificação aberta, depois a depuração da codificação aberta. Como é que eu faço essa depuração da codificação aberta? Bem, o WebQDA tem processo que te ajuda a isso, nesse terceiro passo. Depois eu venho para a codificação axial, muito mais fácil fazer com o uso do WebQDA. Depois, o quinto passo, né, aprofundamento da categorização. É um passo que é melhor executado sendo feito com o uso do software. Depois, codificação seletiva. E, finalmente, o sétimo passo, triangulação do sistema de análise com matrizes, tá? Muito mais flexível que fazer do WebQDA. Claro que, daqui em diante, eu vou mostrar para vocês esses 7 passos, né? Mas antes disso, eu mostro que esses 3 passos clássicos aqui, ó, codificação aberta, codificação axial, codificação seletiva, não é uma unanimidade. E aqui eu mostro quem já estudou um pouquinho de teoria fundamentada e sabe aí da controvérsia entre o Glauser e o Strauss, depois do livro do Strauss com a Corbin, em 98 e tal, e as diversas versões, né? Que aqui eu uso esse trabalho de Santos para mostrar uma versão do tipo clássica, do tipo straussiana e do tipo construtivista, né? Em termos de etapas. Mas veja, seja qual for a perspectiva que você, a versão metodológica, o procedimento, qualquer uma delas é facilmente localizada dentro desse sistema de 7 passos, né? 7 etapas. Tá? Veja, se eu não tiver a codificação seletiva aqui, por exemplo, eu vou fazer aqui mais um procedimento mais construtivista, inicial e focalizada, ou codificação aberta e depois parto logo para codificação seletiva e etc. Então, é fácil eu pular essa etapa aqui no meu ciclo, tá? E integrar etapas anteriores com a posterior. Tá? Então, eu reconheço que existe isso, teoricamente, você pode adaptar, mas o que eu explico aqui nesse artigo não altera a utilidade técnica, tá? Da ferramenta para você tirar o melhor proveito. Então, primeira etapa, preparação das fontes por ciclo de análise. E aqui eu mostro como é que pode ser feito isso em termos do uso do WebQDA. Tá? E aqui eu falo dos tipos de transcrições que podem ser colocadas no WebQDA. E como essas transcrições podem ser feitas, por exemplo, para quem for fazer a teoria fundamentada do tipo A, do tipo B, do tipo C. Né? Esses tipos de descrições, depois vocês leem, senão esse vídeo vai ficar muito, muito, muito grande. Né? Aliás, como todos os meus vídeos aqui no canal. Mas eu sei que como você quer aprofundar
os assuntos, eu sou incapaz de fazer vídeos curtinhos, né? Aliás, quem quer ver vídeo curtinho vai para o TikTok, né? Não estaria assistindo uma aula, né? Verdadeiramente uma aula sobre como otimizar o uso de tecnologia, uma ferramenta específica como o WebQDA ou como o NVivo. Aliás, se você quiser que eu grave, porque aqui nesse artigo eu não mostro o exemplo com o NVivo, mas eu poderia mostrar com o NVivo. Se você colocar aí nos comentários, por favor, mostra como é que seria feito no NVivo, eu terei todo o gosto também de mostrar para você como é que faríamos com o NVivo. Depois, a segunda etapa, codificação aberta, eu mostro pequeno trecho de entrevistas com anotações paralelas. Como é que se faria isso no Word, né? Você faria aqui uma tabela, colocaria posicionada assim, mesmo ao lado, né, da frase, os comentários e etc. Isso assim que você faria sem o uso de um software específico, usando o Word. Mas usando o WebQDA, como é que você faria? E aí, o objetivo aqui do artigo, o meu objetivo e da professora Deise, né, somos os autores desse artigo, não é ser um tutorial. Aliás, se você quiser um tutorial sobre o WebQDA, aqui no canal tem lá em 10 vídeos, passo a passo, tudo sobre o WebQDA, tá? Então, você tem um tutorial completo aqui dentro do nosso canal sobre como usar o WebQDA de forma genérica. Aqui, nós estamos tentando aprofundar, do ponto de vista estrutural, o que é que se faz na teoria fundamentada, em termos técnicos, e como é que se faz isso usando, nesse caso aqui específico, o WebQDA. Aqui, ó, nesse ponto 1, onde eu estou marcando de amarelo, aqui, ó, tá vendo? Onde eu estou manchando aqui de amarelo, nesse ponto 1 do balãozinho aqui em cima, ponto 1, eu tenho uma ferramenta no WebQDA que é justamente para você fazer a codificação aberta e ela automaticamente vai para dentro de uma área chamada códigos livres. Esses códigos livres, e com essa ferramenta, tipo uma varinha mágica aqui, ó, vou marcar de amarelo novamente, ele vai marcando a sua leitura inicial, criando os códigos livres numa primeira leitura, tá? Depois eu mostro aqui, passo por passo, como eu conjugo o procedimento da teoria fundamentada com as ferramentas que existem no WebQDA. Depois, como é que eu faço a depuração da codificação aberta através de pesquisas das palavras frequentes, da pesquisa de texto. Aí um pouco de automação, que quem não usa ferramenta específica como o WebQDA nunca vai saber como pode tirar proveito na fase ainda de codificação aberta, de pesquisa de código, como complemento, tá? Que não existia, por exemplo, na década de 60, na época do Glasser e do Strauss, né? Então, aqui nós estamos dando um passinho a mais do ponto de vista técnico, né? De enriquecimento dessa fase, que é a fase de depuração e de aprofundamento da codificação aberta através de pesquisa de palavras frequentes. Isso não invalida, atenção você que é orientador, tá? Isso não invalida, e você que está começando, melhor ainda, não invalida que, aliás, não substitui a leitura linear do seu corpus de dados, da sua entrevista, né? De outro tipo de dados que você tiver para fazer na teoria fundamentada, que é objeto do seu trabalho, tá? Mas existem coisas que a gente pode aprofundar e melhorar esse processo. Que é essas buscas que eu falo aqui no ponto 3.3. Depois vem a codificação axial, a gente explica o conceito, como é que se faz isso, como faz a migração dos códigos livres para os códigos árvores, como é que sistematiza isso, tá? Repito, isso não é um tutorial. Se você quiser um tutorial, eu não estou preocupado aqui na parte técnica, porque nós temos vídeos aí no canal que fala disso. Esse artigo aqui é só para mostrar para vocês que as técnicas, as ações da comparação constante, agrupamento de categorias em sistemas de análise, dimensões de análise, categorias, subcategorias, é possível fazer aqui com o WebQDA. Depois vem o quinto passo, que é aprofundamento da categorização, tá? Aqui explicamos aqui. Depois vem a codificação seletiva, os tipos de códigos, tá? Vamos buscar de outros teóricos para que vocês possam ter ideia do que seja código espelho, código síntese, código analítico, tá? Olha aqui, vocês vão compreender. Depois damos exemplos
efetivo de tudo isso dentro do WebQDA. E o sétimo passo, finalmente, é a triangulação do sistema de análise com matrizes. Né? Como explorar esta ferramenta do WebQDA para você propor a sua teoria, a sua construção conceitual, se você realmente chegou à saturação teórica, com esse tipo de ferramenta que cruza as informações, que analisa de forma exaustiva as informações, é muito mais fácil você chegar a uma teoria substantiva, ou uma teoria formais, ou apenas a conceitos. Né? Aqui eu falo um pouco sobre isso. Muitas vezes, na teoria fundamentada, nós propomos conceitos, categorias, propriedades, hipóteses, e, por último, uma teoria propriamente dita, né? Seja ela uma teoria substantiva ou teoria formal, ou simplesmente um conceito. Depois, umas considerações finais, onde a gente mostra aqui algumas amarrações teóricas. Bem, esse é o artigo que eu gostaria de apresentar para vocês, tá? Recomendo uma leitura atenta, quem sabe com o WebQDA aberto, para você poder comparar, principalmente você que leu o livro da Bardan, não é? Desculpa, o livro do Glauser do Strauss, ou leu sobre teoria fundamentada, quer aplicar a teoria fundamentada e viu aquela complicação. Como é que faz isso mesmo na prática? Aliás, esse é o grande drama na maioria dos nossos alunos, não é? Meus alunos, não sei os seus, professor aí, orientador que está assistindo esse vídeo. Lê-se o livro de metodologia, mesmo que ele tenha um título, análise qualitativa na prática, né? Quando você vai ver, ele tem tanta teoria, porque é necessário, tá? Eu escrevi um e-book agora recente sobre análise qualitativa, um e-book simples, vocês podem descarregar, vou deixar aí o link. Vou deixar o link também do artigo, tá? Vou deixar para vocês o link para vocês descarregarem quando quiserem, e também da revista, para vocês submeterem artigos no New Trends in Qualitative Research, tá? Vale a pena você mandar artigos, uma revista cada vez de maior importância no mundo ibero-americano, a revista lá de Portugal. Então, ligado aos nossos colegas lá da Universidade de Aveiro. Naturalmente, como eu estava dizendo, quando a gente vai aprender uma técnica nova, você tem que aprender a parte teórica. Mas como é que faz isso? Bem, eu acho que esse artigo, essa é a minha ilusão não só minha, mas da professora Deise também, que é a coautora comigo deste artigo, de que você tem aí nesse artigo a conjugação, um pouco, né? Porque na análise qualitativa você tanto pode... Existem 1001 maneiras de fazer a mesma coisa, tá? Mesmo com o uso de software, que tem já um caminho técnico mais ou menos otimizado e tal, mas a flexibilidade de você fazer variações do que eu estou propondo aí no artigo. Mas, se você leu a teoria, a parte teórica sobre a teoria fundamentada e está perdido, eu acho que vale a pena a leitura desse artigo, tá bem? Para que você possa conjugar um pouco a teoria com a prática, com uma ferramenta que pode resolver e acelerar a sua análise qualitativa. Bem, muito obrigado por você ter ficado até o final deste vídeo, e eu espero que tenham gostado. Deixem aí o seu like, tá? É um vídeo quase de propaganda do meu próprio artigo. Não é todo dia, eu pesquiso em várias áreas. De vez em quando publicamos artigos sobre a parte de metodologia em si, etc., sobre técnicas. Isso aqui é uma dessas exceções. Deixe seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, e até mais.